Está conosco o promotor eleitoral de Lajeado, Carlos Augusto Fiorioli, para falar desse processo eleitoral que teremos no próximo domingo e como é que tem sido a preparação. Tudo bem, Fiorioli? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Bem, como qualquer eleição municipal, com proporcionais e majoritárias, são 8 municípios, a zona eleitoral aqui de Lajeado, e ela costuma ser bastante trabalhosa, e ela não está deixando, dessa vez, mais uma vez, de ser. Lendo o jornal de trás para frente, só ontem, 5 da tarde, entraram 10, 12 denúncias, naquele costume, mau costume, sempre anônimas, com reclamos, com indignações sobre situações que ocorrem. E nós temos que ir indo apurando. E essas denúncias anônimas são de toda a ordem, desde pagamento, corrupção eleitoral, aproximação de pessoas, às vezes com bons fundamentos de investigação e, na maioria das vezes, simplesmente indignações. Porém, hoje é um dia extremamente importante, agora são antes do pleito eleitoral, antes do domingo, hoje é um dia que termina, né? Então, até fiz uma pequena anotação, a propaganda da TV e no rádio, né? Dia 13, então, e os comícios com aparelho de som. Hoje acaba, se encerra esse momento possível. Já amanhã, dia 4, nós teremos talvez um mecanismo mais potente de convencimento e de apresentação do candidato, que é a propaganda na internet, né? E jornais impressos. E aquele impulsionamento, aquele momento onde o candidato se apresenta para um contingente maior. E aí, no dia 5, né, no sábado, esperamos que seja um dia bacana, um dia de tempo bom, para que, então, todas as coligações, os partidos, possam fazer aquela pré-festa eleitoral, que é o último momento, até as 22 horas, para as passeatas, carreatas e caminhadas, né? Porém, sem carros de som. E também a distribuição de santinhos até as 22 horas do sábado. Então, esse momento, quinta, sexta e sábado, existem partes da propaganda política que eles vão acabando. Como se iniciou lá no dia 6 de agosto, agora nós temos um primeiro momento, hoje, rádio e TV, amanhã temos a propaganda na internet e jornais impressos, e aí, no último dia, no sábado, somente aquele corpo a corpo, santinho, aquela passeata, carreata, aquele momento de expressão total. Nessa disputa de narrativas que os candidatos apresentam durante a campanha, há cerca de 1 mês e meio atrás nós estávamos aqui falando sobre uma preocupação em relação a fake news, a falas que poderiam ser caluniosas entre candidatos. Como que foi essa campanha até aqui? Em relação à desinformação, exatamente, né, que se costuma chamar de fake news, nós tivemos poucas interações da justiça nesse sentido. Eu acredito que é um mérito da nossa, agora é uma opinião minha, da nossa ilha da 20ª zona eleitoral aqui em Lajeado. Eu não tive nenhuma manifestação processual, salvo algumas investigações. Ontem mesmo apareceu uma dessas, de uma questão que envolvia... Tivemos poucos casos, mas todos eles resolvíveis. Bom, e para domingo, como que vocês estão organizados? Para acompanhamento, para a segurança da eleição, o que está sendo organizado para domingo? Na questão da segurança das eleições, a respeitabilidade, então, desses horários, desses prazos, dessas questões. O candidato, claro, ele nas suas redes sociais, ele vai poder manter toda a propaganda que ele teve, ele só não pode impulsionar, ele só não pode postar novas mídias, né? E eu acredito que hoje, tocando num assunto bastante nevrálgico, a gente vê diferenças em zonas eleitorais nos comportamentos eleitorais. Eu tive no final de semana em Cambará do Sul, tive em Bé, tive em Tramandaí, passei e vi que lá se faz diferente. Se chegar lá, tem nos canteiros centrais, eu vi mais de 1000 bandeiras. 1000 bandeiras fincadas, bandeiras assim. E nós aqui temos, para alguns a nosso gosto, para outros a desgosto. Eu prefiro cumprir rigidamente a legislação. Nós temos hoje a legislação, não fui eu que decidi isso, é o próprio deputado senador. Não pode bandeira cravada.
a bandeira móvel. E que precisa ser retirada. retirada. Bem, em veículos automotores, a legislação é clara. Nos automóveis particulares são permitidos 2 pontos. Adesivos com tamanho máximo de meio metro quadrado ou adesivos microperfurados com dimensão máxima correspondente ao tamanho total do para-brisa traseiro. Ponto. Não está dizendo que em automóveis pode bandeira. Então, aqui em Lajeado, e até uma combinação com o juiz eleitoral, não vai ter bandeiras. Pode ser que numa outra zona eleitoral se permita a bandeira e tal, mas não é o que a legislação está dizendo. O gosto do promotor eleitoral não cabe dentro. Eu, particularmente, não tenho problemas com bandeiras. Agora, a legislação diz e eu tenho que cumprir esse tipo de legislação. Então, eu vejo que, às vezes, fica um contexto que aqui é assim, lá é outro, daquela maneira. Uns retiram os wind banners às 22 horas, outros não retiram. Nós tentamos, o máximo possível, cumprir a legislação. E faço um elogio aos candidatos, às coligações, aos partidos. Sábado de tarde eu andei bastante pela cidade e vi o bandeiraço, o pessoal, nos comitês, nas ruas, e quero aplaudi-los. Acho que nós estamos aqui, aos olhos do promotor eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, numa situação bastante organizada, bastante decente, bastante limpa, bastante hermética, harmônica. Então, é um momento que tem que ser elogiados as coligações e os candidatos em disputa. Essa questão das bandeiras, promotor, o senhor cita que a legislação está sendo omissa ao se referir bandeira do veículo. Quando ela é omissa, não é porque é permitido? Não, todas as decisões jurisprudenciais elas fazem uma interpretação restritiva. E tu vê que eles permitem a bandeira, você pode ir votar em bandeirado. Veja, são critérios, às vezes, que tu pode dizer assim, até esquizofrênicos, né? Veja bem, eu posso ir com o bottom, eu posso ir com o boné, eu posso ir com a camiseta e posso ir enrolado na bandeira do meu partido, do meu candidato. Posso. Mas eu não posso. Eu posso usar a bandeira na rua, bandeirar, mas eu não posso colocar uma bandeira nem pequena no carro. Então, veja, as incongruências, elas existem. E o que mais aparece de incongruência, Paulo Rogério e Nicolas? Você tem prazos de incompatibilização. Veja que o candidato tem que viver, uns é de 6 meses, outros é de 3 meses, outros é de 4 meses. Aquele que está na máquina administrativa pode ficar no cargo e assumir a sua campanha eleitoral. Quando se fala do equilíbrio entre os disputantes aos cargos eletivos, a própria legislação ela é desequilibrada. Então, não é uma decisão nossa, não é a nossa ideia, não é a nossa vontade, mas é a legislação que se tem e nós temos que ter os procedimentos. O mais importante ainda, esse é um momento que tem a tais de ações de investigação judicial e eleitoral. Existem aqui em Lajeado algumas medidas que pendem ainda do procedimento e de julgamento, e a gente sabe que para os partidos políticos, todas as decisões que envolvem as eleições, o mais importante é que elas sejam julgadas antes do processo eleitoral. E eu acredito que o futuro, sinceramente, a gente nos remete à necessidade imperiosa da legislação ser alterada, porque não ajuda a comunidade qualquer tipo de decisão, a parte jurídica do processo eleitoral, termos decisões posteriores ao dia das eleições, no nosso caso, primeiro turno. Isso é um gravame muito grande, porque isso cria uma tensão na sociedade, nos candidatos, nas coligações, porque quem se lança a um processo eleitoral, ele precisa de decisões, todas, sem exceção, anteriores ao dia do pleito. E isso é uma falha, porque nós podemos ter decisões cassatórias posteriores à eleição e posteriores à diplomação, o que faz, então, criar uma situação eleitoral de novas eleições e onde vira a justiça eleitoral superior à vontade do eleitor no voto, que eu acho que é uma incongruência absoluta, né? Promotor, tem outra questão que preocupa especialmente os partidos, o pessoal que trabalha em campanha, os candidatos, é claro. A questão de queda de pontes, provocando um distanciamento mais acentuado do local de domicílio do eleitor até a sessão onde ele vota.
pontes, pinguelas, passagens, desbarrancamento e ainda desaparecimento de alguns locais que ele votava que a enchente levou, ou até mesmo o fato dele não estar mais com o domicílio de residência, aonde é o seu local de voto. Isso vai ser um problema, sem dúvida nenhuma. Essa tua narrativa, argumentação, ela vai existir na concretude. Nós teremos pessoas com dificuldades para mobilidade. Vamos pegar um pequeno exemplo, Paulo Rogério, Nicolas e ouvintes, e alguns dos ouvintes, muitos dos ouvintes, vão sentir isso no dia. O Castelo Branco, que agora está em evidência, né, não só pela sua ida à Univates, agora volta, mas é outro assunto, tem 10 sessões eleitorais. Com 10 sessões eleitorais com 200 votos cada um, nós temos mais de 2.000 votos no Colégio Castelo Branco. Todas as sessões do Castelo Branco estão no prédio 3 da Univates. Olha aí. Muito bem. E nós podemos ter alguém que mora no Conservas, né? Vai ter. Pode ser uma pessoa que não tem carro, não tem moto, e mora no Conservas, caminhou 1 quilômetro, chegou no Castelo Branco, uma faixa, e haverá uma faixa dizendo: sua sessão eleitoral está lá na Univates. A pessoa já caminhou 1 quilômetro, vai ter que caminhar mais 3, não vai fazer isso. Então, hoje a Justiça Eleitoral já pende, é o meu caso particular, né? Mas pende de uma organização, e isso depende muito dos critérios que a própria estrutura da Justiça Eleitoral, e eu sei que o Dr. Bortoli já está analisando essas questões, de colocar transporte coletivo gratuito, com faixas, com informação, com horários de ida, com horários de volta, para que nós, Paulo, minimizemos essa situação tão drástica que foi os efeitos ainda existentes da calamidade. Vai ter gente que vai ter que mora em Lajada, vota em Encantado, vota em Arroio do Meio, Colinas, Estrela, tem várias pessoas que vão precisar naquele dia mobilidade. Portanto, um pequeno recado e o que a gente deve fazer. Bom, não fiquem circulando a esmo, principalmente nos locais que as pessoas precisam transitar de cidade para cidade. Ajudem, colaborem. Mas então, se eu sou cabo eleitoral do candidato José dos Anzóis, passei lá no Castelinho e vi pessoas meio perdidas para votar, eu posso colocar mais 3, 4 no meu carro e levar até a Univates? Aí que está. Poder pode, todo mundo pode, mas cria a si mesmo e uma situação bem constrangedora no sentido de uma outra agremiação política fotografar, filmar. Claro que podem se valer desse momento, mas se houver essa questão do transporte, da corrupção eleitoral, eu não estou dizendo que a pessoa vai ser condenada, eu estou dizendo que está abrindo um motivo para uma investigação por denúncia de outros partidos e outras coligações. Claro que se nós dois formos candidatos e levarmos algum de nós, ou um familiar nosso levar o Nicolas, eleitor, provavelmente nós vamos ter problema. Hoje em dia todo mundo tem celular que filma, né? E a possibilidade de prisão em flagrante nesse caso. Sim, tá. As prisões em flagrantes, elas existem, né? E isso pode, então, criar um tormento, vamos dizer assim, um atrito na Justiça Eleitoral, que vai ter que demandar quanto a essas questões. Então, de fato, esse é um problema que vai existir e isso preocupa. Outra coisa, nós falávamos da questão das bandeiras, não pode no carro, mas pode se enrolar, pode ficar na rua com a bandeira. Isso vai para camisetas também. Vejam, qual o problema se eu posso me enrolar na bandeira e botar uma camiseta? Não. Para o Fiorioli, enquanto eleitor, não teria nenhum problema nenhum. A cor da tua camiseta, se agora Outubro Rosa, para mim não identifica nada a não ser aquele momento. Mas você só pode usar uma camiseta quando você está atuando lá no bandeiraço. Você não pode se reunir, ficar criando uma aglomeração para boca de urna, para composição. Então nós temos que, nesse momento, ter algo que a gente preserve as questões, que se facilitem esses ditames eleitorais. E o nosso candidato eleito, que é
ele pode, posteriormente, nós alterarmos esse tipo de legislação. O grande erro desse país está em fazer legislações federalizadas que valem por todo o país. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os estados do Sul cumprem o uso do capacete de motocicleta. No Norte e Nordeste ninguém usa. Anda de chinelo, de bermuda, sem nada. Então, é a mesma legislação que não se cumpre. Quando nós tivermos um país com legislações estaduais, com legislações que digam respeito à cultura daqueles povos, pode ter certeza que nós vamos evoluir. Tem uma outra questão importante, Nicolas. Quando o meu nome não constar na lista dos eleitores daquela sessão que eu devo comparecer, quais são as situações passíveis do nome do eleitor não constar? Situações passíveis legais. Não constou na lista, não vai votar. E por que muitas vezes não consta? E ele, na eleição passada, teria votado naquela urna? Não sei te responder se ele votou sem estar na lista. O sujeito vota se estiver na lista porque ele precisa assinar. Como ele chega com o nome na lista? Vamos imaginar que o meu nome, eu digo que eu sou o Carlos Augusto Fiorioli e meu nome está na lista e o presidente de mesa diz sua identificação, não tenho. Aí não vai votar. Está fora de imediato. Ele precisa de um documento com fotografia que identifica a carteira de identidade, o título eleitor, o cartão de reservista, etc., ou o e-título, que tem a sua foto aqui no celular, no aplicativo. Então, o que acontece? Ele tem que se identificar o nome, vai aparecer Paulo Rogério, e aí o presidente de mesa vai lhe pedir um documento e vai certificar, ou se é conhecido pelas pessoas ali. Então, eu acredito que esses serão menores os problemas, mas eles existem. Mais um detalhe de uma cidade, eu vou já adiantar em primeira mão uma situação. O nosso recado, Paulo Rogério, Nicolas, vai para comunidades de Sério, zonas eleitorais de Sério. Senhores presidentes de mesa já atuaram, já disseram que muitas vezes em Sério há problemas com os fiscais. Então a notícia vai aqui pelo Grupo Independente aos seus fiscais. Não perturbem as sessões eleitorais. Não perturbem. Então estou fazendo aqui nos microfones do Independente já uma informação que iremos fiscalizar e não perturbem para não termos problemas nas sessões eleitorais em Sério. Estamos da mesma forma que estamos muito concentrados nas questões que envolvem progresso. Tanto as polícias civis, polícia militar estarão atentas, vigilantes e estarão prontas como estão preparadas para intervir em caso de uma anomalia, em caso de pressão. E estou, então, já adiantando para progresso e para Sério, progresso as questões de pichações, muros, pressões, e para Sério, fiscais com as sessões eleitorais. Façam o seu trabalho de modo quieto, silencioso. Se tiver alguma indignação, uma resignação, formalizem. Bate-boca, não. Serão retirados e isso vira processo e incomodação. Bom, mas aí é só interessante, Nicolas, esclarecer ao eleitor destas e outras comunidades que não tem tanta vigilância por parte da Brigada Militar, por exemplo. Qual é o procedimento do eleitor que se viu assediado, acuado, ou até com problemas envolvendo Coloca no 190, se é uma situação, liga. A sala da Brigada Militar vai fazer o encaminhamento. Direto. Os oficiais da Brigada Militar, através do Tenente Coronel Schenfeld, que é o comandante do CRPO, o Tenente Coronel Samarone Zap, aqui na área do 22, todos estão extremamente concentrados, estão focados, estão orientados. A própria Brigada Militar teve as suas preparações e eles, como os dois oficiais maiores do CRPO e do comandante do 22º Batalhão, saberão e farão os contatos para chegar na Justiça Eleitoral e, obviamente, estarem presentes com o efetivo. Bom, ainda como orientações para o eleitor, no dia da votação e na cabine, é permitido levar o celular? Não, o celular não deve ser utilizado, ele fica com o presidente da mesa e você vai só com a sua memória ou com o seu santinho, a colinha, com a sua colinha, que não tem nenhum problema, né? Nós estamos aqui ao vivo, né?
Aqui estou com a minha colinha, né? Chego aqui, esqueci até de falar aqui o que é o dia do eleitor. Agora o Nicolas me lembra o que o eleitor no dia da eleição, mais do que a colinha, ele deve fazer? Não incomodar. Ele, no sentido de que é incomodar? Não se incomodar, não ir lá pedir, aceitar uma corrupção eleitoral. Porque a corrupção, ela pode ser aquele que corrompe e aquele que busca a corrupção. Então, o eleitor, a melhor colaboração, o não incômodo dele é ir lá, exercer seu voto, ir para sua família, para o seu bar, para sua passeata, para sua caminhada, e não procurar criar empecilhos e, principalmente, o eleitor não ficar ali desejando naquele dia ser corrompido, né? Isso é fundamental, né? E nós esperamos, sim, que no dia das eleições, não é só o sistema de justiça eleitoral que organiza sessões eleitorais, transporte. O maior elemento de termos uma eleição correta, limpa, é a postura do eleitor. Que ele faça também a sua obrigação de ir lá votar. Tem pergunta de ouvintes, o Vanderlei Tasch, ele pergunta, bares, canchas de bochas podem abrir no domingo e venderem bebida alcoólica, tudo tranquilo? Sabe, Nicolas, que eu não saberia te dizer a tua idade, assim, mas é um trintão, né? 30 anos. 30 anos, tá. A minha e do Paulo Rogério, vamos deixar assim, né? Eu já nem mais cabelo tenho, Paulo Rogério branco, tá? Nós já somos sessentões ali, né? O tempo do Paulo Rogério, e daquele moço que faz as piadas aqui, o do futebol, aquele senhor que estava aqui antes, né? Quando tinha eleições, fazia uma vigilância que não podiam beber. E ali que o pessoal mesmo provocava para fazer um churrasquinho, né, naquela noite. E nós tínhamos esses critérios. E vejam que até a década de 30, as mulheres não podiam votar. Então, existiam no passado, Nicolas, aí a questão de 20, 30 anos atrás, aquela situação que no dia das eleições os bares tinham que ficar fechados. Continuam as mesmas coisas, as pessoas têm que viver a sua vida normalmente. Não há nenhum problema sair de casa, ir lá votar, ir para casa, vai trabalhar, vai caminhar, vai namorar, vai tomar um sorvete, vai passear na cidade, né? Só não fica em cima das pontes aí para atrapalhar quem vota de um lado do outro. Mas o resto, gente, é vida normal e comemorar. Porque nós acreditamos, acho que também é uma informação boa, acho que não é aquele horário hoje em dia com as urnas eletrônicas, 5 da tarde, encerra, quando é 7 da noite. A gente já deve ter bons resultados. Vocês aqui na rádio, todo mundo de plantão. Bem antes. Né? Bem antes, mas vamos exagerar para não errar, né? Aqui na rádio vocês vão todos de plantão, vai ter alguém aí esquentando o microfone vai passar o dia inteiro conectado, ligado às pessoas, todas querendo saber aquela sessão. Imagina, Paulo Rogério, Nicolas, as pessoas quando sabiam as urnas de Conventos, que é um bairro cidade, né? Conventos é um bairro que tem a maior população das cidades do Vale do Taquari. Mas quando abriram as urnas de Conventos para votação em Lajeado, já se tem uma grande noção de qual é o rumo. E veja, nessa eleição nós estamos com 3 coligações, né? Normalmente sempre polarizada, 2, hoje nós estamos com 3, e nós temos que participar dessa festa eleitoral, pelo bem ou pelo mal, e sairmos domingo todos satisfeitos, felizes, pelo menos com a nossa obrigação realizada. Para fechar, tem mais uma questão de ouvinte. Ouvinte diz que é cadeirante e disse que a sua sessão mudou. Quer saber como ele faz para saber, então, qual que é a nova sessão e se ele pode ir de carona. Sim, claro, ele pode ir de carona pela situação particular dele, especial dele, né? Obviamente não pedir uma carona por um candidato, né? Então, um familiar que esteja vinculado. E a sessão eleitoral dele, ele vai, agora, tanto as rádios quanto os jornais impressos, essas sessões, Cruzeiro do Sul, Lajeado, estão bem reportadas, né? Se ele tiver o e-título, se não, se informa. E, em último caso, conecte ali, ligue lá no cartório eleitoral, fale com o pessoal do cartório eleitoral que prontamente vão dizer qual é a sessão eleitoral. Mas na internet ele vai encontrar, nos jornais impressos, vai ser bastante divulgado e pela ligação vai conseguir, e desejamos que ele, nessa dificuldade de mobilidade, tenha sucesso e que vai lá. É uma grande pessoa, certamente, que vai, mesmo com a dificuldade motora, estar preocupado no dia em ir votar. Parabéns. Obrigado, Fiorioli. Obrigado a vocês. Valeu. Promotor eleitoral de Lajeado, Carlos Augusto Fiorioli.